Então vamos lá. A gente vai hoje para o nosso segundo episódio da quarta temporada da nossa série Origens, que é uma série de exposições no livro de Gênesis. A gente já começou há alguns anos nessa série e a gente tem trabalhado temporadas, para a gente não fazer uma série muito longa, então a gente divide. E a gente está agora recomeçando essa série na quarta temporada. E a gente está vendo agora a história a partir da micro-história de Isaac, certo? O capítulo 24 para frente começa a falar da vida de Isaac. E é isso que a gente está refletindo aqui nesses últimos domingos. Vai lembrar que a gente está fazendo duas séries ao mesmo tempo, certo? 2 domingos a gente trabalha a série de Gênesis e 2 domingos a gente trabalha uma outra série, que é a série História das Histórias, que é uma série que fala sobre o enredo da Bíblia, o que é essa história que a Bíblia conta para nós, e que a nossa história está ali submetida a essa grande história, certo? Então a gente vai ter nesse ano aqui um grande apanhado assim, de várias partes da Bíblia, para que a gente tenha noção mesmo do que a palavra de Deus fala, qual que é o interesse da Bíblia, Então, hoje aqui a gente está na nossa série em Gênesis, certo? Queria até te convidar para, nos próximos domingos, você traz uma caneta, traz um papel, faça anotações, porque isso é muito importante para você aprender, memorizar, aquilo que você ouve e tudo mais. Isso te ajuda no processo, certo? Então vamos lá. No domingo passado a gente viu como a providência divina, ou seja, a soberania de Deus, os atos de Deus, a sua providência, caminha junto da responsabilidade humana. A gente que é calvinista, às vezes, tem dificuldade de entender esse negócio de, mas é Deus que faz, eu me responsabilizo, como que é? E na verdade as duas coisas elas caminham juntos, porque a soberania de Deus está aqui e a responsabilidade humana está do lado. Então é Deus agindo e pelo fato de que Deus age, nós como seres humanos que fomos atingidos por esse chamado de Deus, nós respondemos a esse chamado a partir da responsabilidade humana. E aí a gente viu no texto da semana passada como essas duas coisas, a providência divina e caminhando junto com a responsabilidade humana, fez com que o servo de maior confiança de Abraão, aquele servo que Abraão tinha como esse aqui é o meu pupilo ali, é esse aqui que eu confio, esse aqui é o cara de maior confiança, ele fizesse um juramento em nome do Senhor, dizendo que ele garantindo que ele ia buscar uma esposa para Isaac, que é o filho de Abraão. Qual é o cenário? Abraão está velho, está morrendo, ele já é um cara muito próspero, ele conseguiu todas as coisas. Se fala muito de Salomão, Salomão, o cara, ele conseguiu todas as coisas na vida. Mas a gente esquece que Abraão foi esse cara. O texto vai dizer que ele foi muito abençoado pelo Senhor. Muito, ou seja, ele tinha tudo. E ele ainda tinha fé no Senhor, que é mais interessante. E aí, quando Abraão estava ali no final da sua vida, já quase no seu leito de morte, ele tinha ainda uma inquietação, que era o quê? Cara, Deus tem um plano na minha vida, uma promessa, que a partir de mim, da minha família, eu vou ter uma descendência numerosa, grandiosa e tudo mais. Só que eu estou morrendo, eu estou velho, eu estou muito velho, e eu tenho um filho aí, o Isaac, e o Isaac já está com seus 40 anos e não está pensando em casar. Tá meio aí, isso aí, vamos... Pô, meu pai é o cara que tem a grana, meu pai tem tudo, e o cara tá ali, vivendo meio sem pressa. Só que Abraão está inquieto por causa disso, porque ele vai morrer e ele está preocupado com a promessa. E cara, e a descendência, como é que vai ser? Eu preciso fazer alguma coisa. Só que quando a gente olha e fala assim, então quer dizer que Abraão está querendo agir e não está confiando no Senhor? Deus não disse que tinha uma promessa? Ele tem que confiar. Só que é muito interessante que a gente viu no texto da semana passada, que Abraão, mesmo agindo, ou seja, mesmo tendo a sua responsabilidade humana, a responsabilidade humana estava submetida à soberania de Deus. Porque ele estava fazendo isso confiando no Senhor.
E não confiando que o servo dele ia fazer um bom trabalho, simplesmente, de ir lá e trazer uma mulher para o Isaac. Não era isso. Falou, olha, você vai até lá. E aí o servo, mas e aí, como é que vai ser? Não se preocupe, o anjo do Senhor vai te ajudar. Ou seja, no final das contas, Abraão está confiando em quem? No Senhor. Mesmo que ele esteja agindo ali. E aí hoje, a gente vai ver a jornada desse servo indo em busca dessa mulher, que vai ser a esposa de Isaac. Uma noiva para Isaac. Né? Uma noiva. E essa noiva, pela orientação do Senhor, ela está à espera do seu noivo. Esse é o título da nossa reflexão hoje. Uma noiva à espera do seu noivo. O servo está indo lá em busca dessa noiva e a noiva está lá esperando pelo seu noivo. Então abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 24. A gente vai ler do verso 10 ao 27. David, eu tô com medo de gostar desse banco. Gênesis 24, do 10 ao 27. O texto diz assim: O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: Peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: Diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para que eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela sua palavra. Peço que o teu Espírito nos oriente, abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Pai, que é a sua voz aqui falando. É a sua voz nos orientando, Pai. E que não seja conhecimento, Pai, para o nosso intelecto, mas que sejam verdades para o nosso coração. E que essas verdades possam transformar, Pai, as nossas vidas, dia após dia. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gente,
Abraão, ele foi um homem muito agraciado pelo Senhor, como eu falei. Muito, muito. Mesmo com as suas limitações, ele era um homem limitado. Quando Deus chegou para ele e fez uma promessa, fez uma aliança com ele, ele era um idoso já. Ele já era um idoso. E Deus faz uma aliança com ele, que é uma aliança que só pode ser compreendida pela fé, porque pela lógica não dá. Deus faz uma aliança com Abraão, que requer, dentro do nosso olhar, uma capacidade humana, certo? Que é o quê? A capacidade de procriar, certo? Isso na mente de Abraão era o que ele poderia fazer para cooperar com a aliança que Deus fez, com a promessa que Deus tinha para ele. Ou seja, a capacidade de procriar. Só que ele era limitado, porque ele era idoso. A sua esposa, que até nesse momento que já morreu, Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então, o cenário da promessa de Deus para Abraão é um cenário esquisito, dentro de uma compreensão humana, lógica. Isso só é possível acessar pela fé. Por isso que Abraão é conhecido historicamente como o pai da fé. Por quê? Porque o que Deus prometeu para ele não pode ser compreendido, assimilado pela lógica. Pela lógica não dá, é loucura. Pela lógica é impossível. Isso só é possível pela fé. Deus abençoou Abraão de várias formas. Ele era um cara próspero. Ele era um cara que tinha todas as coisas. Ele tinha família, ele tinha tudo. E aí, olhando o texto que a gente leu no domingo passado e a sequência dele, que a gente leu agora, a gente pode ver que uma das grandes provas das bênçãos do Senhor na vida de Abraão é a amizade. Ele é um cara que tinha uma amizade muito preciosa. E não é uma amizade baseada em interesse. É uma amizade sincera, uma amizade verdadeira, uma amizade preciosa. Que ele tem com quem? Com o servo. Que o texto trata de falar que ele tinha muita confiança nesse servo. Ou seja, era um empregado de Abraão que ele tinha muita confiança. Ele tinha uma amizade com esse servo, ao ponto de confiar a esse servo uma missão muito séria. Que não tem a ver apenas com a vida dele, mas tem a ver com o plano de Deus. Ele submete esse servo, ou seja, esse funcionário, esse amigo, na real. Ele submete esse amigo ao plano divino. Isso é muito legal. Abraão já estando muito velho, né, no seu leito de morte, preocupado com o futuro ali, da sua descendência, ele chama esse servo de muita confiança, que em dado momento estava disposto, até o Abraão, a deixar toda a sua herança para esse servo. Quando você vai ver o capítulo 15 de Gênesis, fala que Abraão, quando ele não estava entendendo ainda muito sobre a promessa, ele pensou que quando ele morresse, toda a herança dele ia ficar para esse servo. Ou seja, alguém de muita confiança. Muita confiança. E aí ele dá uma missão agora para que esse servo, esse amigo, vá em busca de uma esposa para Isaac, seu filho, seu único filho, né? Isso é muito legal. E aí a primeira coisa que eu queria que a gente pudesse refletir aqui nesse texto que a gente leu é como é necessário que a gente conte com amigos que amem o Senhor. Amigos que se submetem, amigos que temem ao Senhor. O que eu não estou dizendo aqui? Que você só pode ter amigo crente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que naqueles momentos que você precisa de fato, você tem que confiar em pessoas, amigos, amizades, de pessoas que temem ao Senhor, pessoas que amam ao Senhor. Pessoas que vão abraçar a causa junto e que vão te aconselhar, que vão te instruir, que vão te ajudar. Isso é uma amizade que glorifica o Senhor. As nossas amizades, elas precisam glorificar o Senhor. A primeira coisa que eu queria que a gente refletisse aqui, a gente precisa contar, como é necessário contar com amizades assim.
amigos que amam e temem o Senhor. De verdade. Amigos que olham para o Senhor e falam assim, a minha relação com o Senhor promove relações aqui, ó. É a partir disso, a gente sempre fala aqui, gente, que as nossas amizades, as nossas relações, elas não devem ser por afinidade. Elas devem ser fruto do Evangelho, porque é somente pelo Evangelho que a gente pode se relacionar de fato, sem interesse, sabe? E aqui o que a gente está vendo? Vocês acham que o servo, ele está... não, vou fazer isso porque vai que o Abraão morre e deixa a herança para mim. Não, ele não faz isso. Ele não está empenhado em contribuir nessa missão porque está querendo obter algum favor, algum benefício de Abraão, não. Porque ele ama o Senhor, ele teme o Senhor. A gente vai ver isso durante o texto aqui. É bem provável, gente, que dentre todos os servos que Abraão tinha ali, Abraão tinha muitos servos, ele era muito rico. Quando Abraão pensou nessa missão, eu não acho que Abraão ficou assim, deixa eu ver... Você. Não, eu acho que Abraão já tinha muita certeza. Eu quero aquele que teme ao Senhor. Por quê? Porque isso aqui não se trata de um projeto qualquer. É um projeto divino. Não pode ser qualquer um que está aqui envolvido nesse projeto. Tem que ser alguém que ama e que teme ao Senhor. Então é muito provável que dentre os servos ali de Abraão, esse que ele escolheu era o que mais temia o Senhor. Era o que mais amava o Senhor. Abraão, ele não está confiando em algo tão precioso, que é maior do que a sua própria vida a qualquer um. Entendam isso. Isso daqui é muito mais do que Abraão preocupado com o sucesso familiar. Esquece, não é isso que Abraão quer. O que Abraão quer aqui? Ele está envolvido numa causa maior do que a sua própria vida. E que, como eu falei no domingo passado, atinge eu e você aqui hoje. A obediência à fé de Abraão atinge eu e você aqui hoje. Filhos de Abraão. Descendência incontável. Mais numerosa do que a areia do mar. Que você não pode contar. Está aqui eu e você hoje. Daqui a 100 anos, se Jesus não tiver voltado, terão outros irmãos que vão provar de tudo isso daqui, ó. Então Abraão não está pensando em um projeto familiar, não, é porque eu quero morrer e quero deixar minha família aí, né, cara? Pô, é muito feio um filho velho que não casa. Aí o que a sociedade vai pensar? Não é disso que Abraão está falando. Não é nisso que ele está envolvido. Ele está envolvido num plano muito maior e ele não confia a missão desse plano a qualquer um, porque isso é maior do que a sua própria vida. E esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Olhando para o texto dos versículos 10 ao 14. Fé e fidelidade são pontos chaves para quem está comprometido com um plano maior do que a sua própria vida. Se você está comprometido com algo que é maior do que a sua própria vida, duas coisas são fundamentais: fé e fidelidade. A quem? Ao Senhor. Para que você possa ser fiel ao outro nas suas relações. Se nós não estivermos fiéis ao Senhor, a gente não vai estar fiel em nada. Fé e fidelidade são pontos chaves para quem está comprometido com um plano maior do que a sua própria vida. Então foi dada uma missão para esse servo. Ele assumiu a responsabilidade. E foi. Abraão falou, está aqui uma missão. Ele assumiu a responsa como um servo fiel e um servo que teme ao Senhor, assumiu a responsabilidade e foi. Simplesmente foi. O texto diz que ele saiu em busca da esposa para Isaac, e ele levou com ele 10 camelos e alguns bens de Abraão. Certo? Ele foi peregrinar ali em busca da esposa de Isaac, mas ele não foi sozinho. Ele levou com ele 10 camelos e ele levou alguns bens de Abraão. E aqui a gente começa a perceber que esse servo, de fato, era um homem de fé. De fato, ele era um homem de fé. Porque não é por qualquer razão que ele saiu com 10 camelos. Por que ele está indo atrás da esposa para Isaac e está levando com ele 10 camelos? Por que ele está fazendo isso?
Imagina que esse homem, ele está indo e ele está levando com ele um caminhão amplo, um caminhão muito grande, um caminhão apropriado para fazer uma mudança. Isso aqui é fé ou não é, gente? Porque, assim, dentro da lógica humana, tem a possibilidade da mulher não falar assim, não, tá doido, vou nada. Tem ou não tem? Inclusive ele falou para Abraão, e se a mulher não quiser vir? Abraão falou, não, relaxa, fica tranquilo. Então ele sai para ir em busca da mulher, e agora quando ele sai para ir em busca da mulher, ele não sai com a possibilidade dela não vir. Ele leva 10 camelos, ou seja, ele leva camelo suficiente para trazer uma mudança. A mulher e a mudança, todas as coisas dela. Ó, é como se ele fosse assim, eu tô indo, eu vou te buscar e você vai vir comigo. Ou seja, isso é fé. E a gente começa a perceber então que de fato esse homem é um homem de fé. Tem que ter fé para isso. Tem que ter muita fé para aceitar essa missão e sair dentro desse cenário. E como que ele saiu? Tem que ter muita fé. E aí quando ele chegou próximo à cidade, ele parou com os camelos de frente para uma fonte de água, o texto diz. Ele parou fora da cidade de frente para uma fonte de água. E aí ele parou numa hora que era de costume, onde as moças iam até lá com os potes ali, os cântaros, né, para pegar água ali naquela fonte. E aí esse servo, ele faz uma oração ali, e olha as palavras que ele usa. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Então, observe o que é a oração desse servo. Ele não está dizendo que ele está orando para o Deus de Abraão e esse Deus não é dele. Ele não está tipo assim, ó Deus, tu és o Deus do Abraão lá. Ó. Então, tipo assim, abençoa ele, porque eu tenho outro Senhor. Não é isso. Essa oração aqui parece aquelas oração bem crente, né? Ó Senhor, Deus de Abraão, né? E assim, caraca, como assim? Por muito tempo eu fiquei assim, por que Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Que viagem é essa? Deus de Israel e Deus... Essas coisas não faziam sentido para mim. Só que quando você vai ler na Bíblia, você vai compreendendo o porquê. E aqui é legal essa oração dele, porque ele está se referindo a Deus como o Deus de Abraão, o seu Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ao Deus que está aliançado com Abraão. Deus, eu estou vindo aqui comprometido com a aliança. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão. Ou seja, Deus, esse Deus que fez uma aliança com Abraão. É esse o cenário. Eu estou vindo aqui dentro desse propósito, o propósito da aliança. É nisso que ele está falando aqui. E ele fala, me ajude hoje sendo bondoso com Abraão. Olha que legal isso daqui, gente. Ele está falando, ó, me ajude, mas é para ser bondoso com Abraão. Me ajude a servir o propósito de abençoar o Abraão. Isso é uma oração muito legal. E ele diz mais, eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Olha só, isso aqui é tipo uns joguinhos que a gente faz assim com Deus às vezes, não é? Fala assim, ó Deus, eu vou fazer tal coisa, se acontecer tal coisa, é porque eu acho que é do Senhor, isso aí é uma confirmação. A gente não faz isso às vezes? Assume que você faz isso. Deus, ó, eu vou. Se chegar lá, tiver fechado, é porque não é. Se eu chegar lá, tiver aberto, é porque é. Você percebe que o cérebro está fazendo isso? Ó, Deus, se vier uma moça e eu pedir água para ela e ela me der, e eu pedir água também para os camelos ela der, é porque é essa daí. Então ele tá. Essa aqui é a ideia dele.
Fé e fidelidade são pontos chaves para quem está comprometido com um plano maior do que a sua própria vida. Esse aqui é o testemunho desse homem. Fé e fidelidade. Gente, será que nós agimos com fé e fidelidade em causas das quais a gente não vai tirar nenhum proveito? Qual que é o proveito que esse servo vai tirar aqui dessa situação? Nada. Ele está servindo o seu Senhor. E ele faz isso com fé em Deus, sendo fiel a Deus e ao seu Senhor. Será que a gente age assim? Com fé e fidelidade em causas que a gente não vai tirar nenhum proveito? Será que a gente se engaja de fato assim? E mais assim, o que pode ser maior do que a nossa própria vida? Porque a gente passa a vida toda engajada no nosso projeto de vida. E ele parece um bezerro de ouro. Tanto na maneira como a gente o enxerga e como também na sua grandiosidade. O projeto da nossa vida é tão grande que talvez essa pergunta, essa reflexão que seja difícil para a gente pensar. O que pode ser maior do que a nossa própria vida? A gente, peraí, deixa eu pensar. Por quê? Porque nós já projetamos algo tão grandioso que é difícil pensar o que pode estar acima disso. O que pode ser maior do que a nossa própria vida. Segundo ponto aqui, a partir do verso 15. Rebeca, ela entra em cena, né? E o segundo ponto é, embora Rebeca ela estivesse vivendo a sua vida comum, ela estava pronta para ir ao encontro do seu noivo. Verso 15 e 16. Antes que ela acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então Rebeca entra em cena. Rebeca era o quê? Era uma jovem vivendo seus dias comuns. Ela vai todo dia ali de frente para aquela fonte de água e ela vai tirar água ali com o seu cântaro. Ela faz isso sempre. Uma jovem que tinha, segundo o texto aqui, um laço, uma conexão familiar com Abraão. Você vê que ela fala aqui, filha de Betuel. Quem é Betuel? Filho de Milca e de Naor. Naor era irmão de Abraão. Ou seja, ela tem uma conexão familiar com o próprio Abraão aqui. E o texto diz que ela era bonita. Era uma mulher bonita, uma jovem bonita, virgem, e que nenhum homem havia possuído. Então isso significa que Rebeca, além de muito jovem, né? Quando fala virgem é porque está dizendo que ela era jovem mesmo, bem jovem. Provavelmente Rebeca era uma adolescente ainda, aqui, certo? Além dela ser muito jovem, ela estava vivendo como quem está esperando pelo seu noivo. Porque o testemunho e o contexto da vida dela é de quem está esperando. Está vivendo a sua vida comum, mas está esperando algo maior acontecer. Ela está à espera do seu noivo. Então Rebeca, assim como Abraão, assim como Isaac, também é uma personagem aqui que aparece no texto, assim como o servo também de Abraão, ela também é uma personagem que ela se submete a uma jornada de fé. Gente, todos os personagens bíblicos que temem ao Senhor porque se submetem a uma jornada de fé. O que eu devo fazer para temer ao Senhor? O que eu devo fazer para amar o Senhor verdadeiramente? Você tem que submeter a jornada da sua vida a uma jornada de fé. De fé. E aqui, Rebeca é isso. Ela também submete a sua jornada da sua vida a uma jornada de fé. Dentro desse plano redentivo de Deus. Gente,
nós devemos agir como Rebeca, como Abraão, como Isaac. Deus, eu quero ser um personagem dentro do seu plano redentivo. E às vezes as igrejas ficam pregando assim, olha, você é a pessoa, você é o cara, você é... Não, você não é nada disso. A gente não é nada disso. Nós devemos ser detalhes e pequenos. Não é a sua história vai impactar. Aí a gente vê, né, por aí, né, a fé dos outros sendo abastecida por meio das experiências, das histórias de impacto dos outros. Gente, é legal, sua história é legal, tá bom? É legal. Você que foi no inferno e voltou e não sei o que, legal, suas histórias aí, é muito genial. Só que ela não serve de quase nada. Na real. Porque nós somos só detalhes, personagens dentro do plano redentivo de Deus, dentro da história de Deus. As nossas histórias devem se submeter à grande narrativa, à grande história de Deus. E Rebeca está vivendo assim, olha, eu sou só uma jovem, eu sou só uma adolescente aqui, eu não tenho muito a contribuir não, mas eu submeto a minha vida a uma jornada de fé, onde eu me submeto a participar desse plano redentivo de Deus, certo? Sabe o que é interessante? Rebeca não é uma jovem que está fantasiando uma relação amorosa. Quando a gente fala assim, ó, Rebeca está vivendo seus dias comuns ali, mas ela está esperando o noivo. Aí o que a gente pensa? Já vi, aquela jovem que está ali, nossa, sonhando com o príncipe, encantado, aquele cara que vai vir e que vai pedir a mão dela em casamento e tudo mais, que vai realizar todas as suas satisfações e vai trazer muita alegria para ela. Não, a Rebeca não é essa. Ela, embora ela está esperando o seu noivo, ela não está fantasiando uma relação desse tipo. Ela não está esperando um príncipe encantado. Não está. Essa jovem, ela está, na verdade, engajada em algo que é maior do que a sua própria vida. Algo que é maior do que a sua própria vida. Casamento para ela não tem a ver com estar esperando o príncipe encantado. Casamento para Rebeca aqui tem a ver com ela cooperar com o plano redentivo. Gente, você já parou para pensar o que é isso? A gente entender que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, não são para as nossas realizações e alegrias, são para participar de algum modo do plano redentivo de Deus, de trazer salvação para as nações. Você consegue perceber que arrumar um emprego, casar, abrir uma empresa, fazer tudo isso não deve ser algo para trazer realizações, alegria, satisfação pessoal. Mas Deus, eu estou fazendo isso porque eu anseio participar do seu plano redentivo. Rebeca está aqui, ó, vivendo sua vida comum, esperando o noivo, só que ela está esperando o noivo porque ela está comprometida com o plano redentivo, com aquilo que Deus prometeu para Abraão, mesmo que ela não saiba bem assim, cara, eu acho que Deus me falou que eu vou casar com o filho do Abraão, não, mas ela sabe, olha, a minha vida é em torno de algo muito maior do que a minha própria vida, e eu vou submeter a minha jornada a uma jornada de fé para que isso possa ser uma verdade. Essa aqui é a Rebeca, gente, uma noiva que está à espera do seu noivo. Entende? E aí dos versos 17 ao 21 o texto fala: então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Então, quando o servo de Abraão ele começou a ver a resposta positiva de Rebeca, através ali dos seus atos,
ele teve segurança de que ele estava de fato diante da noiva de Isaac. Ele começou a observar, lembra que ele fez aquele joguinho? Ó Deus, se a mulher vir e tal, me dê água para os camelos. E é legal porque ele pediu água para ele. Aqui. Ele não pediu água para os camelos. Ele pediu água para ele. E a Rebeca foi, deu água para ele e deu água para os camelos também. Então ele está tendo segurança, ele está observando ali a Rebeca, está falando, caraca, Deus realmente me direcionou até a noiva de Isaac. Eu estou aqui diante dela. É ela mesma. Está aí. Ela está comprovando. A partir daí. E dos versos 22 ao 24. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou, diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para que eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu, sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. Gente, lembra? Quando Abraão pediu para que seu servo fosse buscar uma esposa para Isaac, ele deixou claro, olha, eu quero que você vá buscar lá na minha parentela. Eu não quero, ele deixou claro também, que ele não queria que o servo fosse buscar entre os cananeus. Por quê? Porque os cananeus eles foram amaldiçoados por causa de Cã, que era filho de Noé, que envergonhou o seu pai. Lembra disso? Cã envergonhou o seu pai e ele foi amaldiçoado. E os cananeus também. Então o que Abraão está falando? Olha, quando você for atrás de uma noiva para o meu filho, não vá buscar entre o povo que está amaldiçoado, porque a promessa não pode se entrelaçar com o povo que está amaldiçoado. Então quando você for lá, procura na minha parentela. Procura entre os meus. Ele deixou isso muito claro. E agora há uma certeza de que a providência divina, ou seja, a soberania de Deus, está guiando de fato aqui o servo de Abraão. Ele está diante de uma jovem temente ao Senhor e que tem uma ligação familiar com Abraão. Ou seja, atendeu aquilo que Abraão falou que tinha que acontecer. E aí ele pega e recompensa a Rebeca aqui por tudo que ela estava fazendo. Ele deu a ela algumas joias de muito valor que ele trouxe lá e que pertencia a Abraão. Ele está entregando para Rebeca. E aí ele faz uma pergunta para ela. Será que na casa de seu pai haveria lugar para que eu e os que estão comigo possamos passar a noite? E aí o verso 25, ele acrescentou. Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então observe algumas características de Rebeca aqui. Rebeca ela é pronta para servir. Pronta para servir. Quando o servo pediu água para ela, ela prontamente concedeu água para ele sem nem conhecer. Ou seja, isso é uma atitude de quem está pronto para servir. Rebeca está pronta para servir. Isso é uma característica aqui de Rebeca. Segunda coisa aqui, ela serve fazendo além do que foi pedido. Por quê? Porque ela deu água para o servo e também deu água para os camelos, que ele não pediu. Ele não pediu. E ela nem sequer sabia da oração que ele fez. Ela deu água para ele, porque ele pediu, e ela também deu água para os camelos. O texto fala que ela ia lá, pegava água e dava para o camelo. Ia lá, pegava água e dava para o camelo. Tipo assim, alguém que está fazendo um trabalho com muito zelo. Sabe? Ela só terminou quando ela deu água para todos os camelos. Ou seja, serve fazendo aquilo além do que foi pedido, além do que alguém pediu para ela. Outra característica de Rebeca aqui, ela demonstrou ser hospitaleira e cuidadosa em abrigar o servo de Abraão e os seus camelos na sua própria casa, sem nem conhecer. Gente, essa aqui é a Rebeca, uma noiva que está à espera do seu noivo, vivendo seus dias comuns,
demonstrando algumas características, mas que está à espera do seu noivo. Com toda certeza, Rebeca, ela não está fazendo isso para impressionar o servo de Abraão, nem está fazendo para impressionar a sua família, ela está fazendo isso para impressionar ninguém. Ela não está tipo assim, pensando, nossa, eu vou fazer isso porque vai que esse homem aí, ele tem um jovem para eu casar, e ele me leva para eu casar. Não, ela nem imagina que isso vai chegar nesse ponto. Ela nem imagina. Ela está fazendo isso porque isso é uma característica de quem está vivendo uma vida, uma jornada de fé, submetida a um plano muito maior que a sua própria vida. É por causa disso. Ela não quer impressionar ninguém. É muito importante, né, que uma das analogias que a Bíblia faz a respeito da igreja é que ela chama a igreja de noiva. Não é? Uma das grandes analogias que a Bíblia faz sobre nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus, é que ela é a noiva. Então, se a igreja é a noiva, isso significa que o povo da aliança está à espera de um noivo. De fato, está à espera de um noivo. Gente, e a gente precisa pensar que tipo de postura nós estamos tendo como noiva de Cristo, enquanto a gente espera por Ele. Percebe que Rebeca, ela está esperando o noivo, só que ela está vivendo sua vida comum. E ela está vivendo sua vida comum com muito zelo, servindo, com amor. Por quê? Porque ela compreendeu que toda a sua vida é muito menor do que o plano maior de Deus. E que ela submete a essa vidinha aí. Deus, eu tenho isso aqui, ó, esse aqui sou eu, entendeu? Esse pouquinho aqui. Mas eu quero submeter a minha vida ao plano maior. Entende? Ela está fazendo isso enquanto ela espera o noivo. O noivo. Então, qual é o nosso testemunho de fé? Qual é o nosso testemunho de fidelidade ao Senhor enquanto a gente espera por Ele? Qual que é a nossa postura? Você viu as características aqui de Rebeca? Qual que é a nossa postura? A gente fica maranata. Qual que é a nossa postura enquanto a gente espera o noivo? Como que a gente está vivendo? Será que o nosso testemunho de fé é coerente para quem está esperando o noivo? Será que é? Eu estou esperando Jesus voltar. Tem uma coisa que a gente fala e que é muito errado. Você não vejo a hora de Jesus voltar. Quando a gente fala isso é porque a gente não entendeu o que é o grande dia do Senhor. Porque a gente não entendeu. E porque a gente não está comprometido com o plano maior. A gente está impaciente com o plano maior. Não tem quando você vai acompanhar alguém fazer uma coisa que é do interesse daquela pessoa, você não vê a hora daquilo acabar, não é? Por quê? Porque você não está comprometido com aquilo. Então você fica assim, não vejo a hora de ir embora. Nossa, tem que ficar aí, fazendo isso aí. E aí, terminou? Cadê? Né? Por quê? Porque aquilo ali não tem a ver com a gente não está comprometido com aquilo. A gente está vivendo assim, cadê Jesus? Vai voltar não? Por quê? Porque a gente não está comprometido. A gente não está vivendo uma jornada de fé e fidelidade ao Senhor. Como quem está falando assim, Deus, eu tenho isso aqui é minha vida, isso aqui é minha vida. Só que eu considero tudo isso aqui nada. Porque eu prefiro me envolver, eu prefiro me comprometer com um plano muito maior que a minha própria vida. Então quando a gente vai entendendo isso, a gente deixa de falar, Jesus, volta logo porque está ruim, volta logo porque está ruim. Cara, a Rebeca está aqui, ela não está assim, cadê o noivo que não vem? Cadê o noivo que não vem? Ela está indo lá, todo dia ela vai, pega água lá na fonte de água, serve as pessoas, serve quem ela nem conhece, leva para casa, dá a hospedagem. É isso que ela está fazendo.
E ela está fazendo isso porque ela está querendo impressionar alguém? Não. Não, porque ela entendeu que a vida dela é um simples detalhe dentro de uma história maior. Ela está comprometida com um plano muito maior. E essa é a pergunta que eu quero que a gente reflita hoje. Qual é a postura que nós estamos tendo, enquanto a gente espera o noivo? Isso se nós somos noiva. Se a gente não é noiva, tá tudo certo. Porque a gente não está esperando noivo nenhum. Mas se a gente fala assim, eu sou cristão, eu sou parte da igreja de Cristo, aí a gente tá se enquadrando dentro daquilo que a Bíblia chamou de noiva. Certo? Então se nós somos parte dessa relação, nós somos a noiva de Cristo, nós estamos esperando sim o noivo. Estamos esperando o noivo. Mas qual que é a nossa postura? Qual que é a nossa condução? Como que nós estamos vivendo? Como que nós estamos vivendo? De fato, qual que é o nosso testemunho de fé? É de quem está esperando o noivo, compreendendo a providência divina. Gente, Jesus vai voltar de que Ele quiser. Ele não está se sentindo pressionado porque os crentes ao redor do mundo estão assim, volta, e cantando Maranata, Maranata, e Jesus está, ixi, eu estou ficando meio pressionado, eu acho que eu vou ter que ir mesmo. Não, Ele vai voltar na hora que Ele achar que tem que voltar. Então, se é isso, a gente não tem que viver como quem está, Jesus, volta logo, volta logo. Não, a gente tem que submeter a nossa vida a uma jornada de fé e fidelidade ao Senhor, vivendo os nossos dias comuns, servindo as pessoas, amando, fazendo tudo isso. E aí o texto termina em glorificação a Deus. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Então, a fé que esse homem tem no Deus de Abraão faz com que ele viva por algo maior do que a sua própria vida. O texto termina com uma exaltação do servo aqui de Abraão. E ele está exaltando, glorificando ao Senhor, porque o Senhor foi bondoso com Abraão. E é legal quando o texto fala assim, ó, quanto a mim, tipo assim, e eu? Ó, glória a Deus, porque o Senhor foi bondoso com Abraão. E eu? Estando no caminho, o Senhor me guiou. Para quê? Para um propósito onde o Senhor foi bondoso com Abraão. Tá entendendo? Ou seja, esse servo aqui está a serviço de Deus para o benefício de uma outra pessoa. É como se eu chegasse e falasse assim, ô fulano, vamos comigo até São Paulo, dirigindo no seu carro com a sua gasolina, porque eu preciso fazer um negócio lá. E aí, pela lógica, você já pensa assim, mas isso não faz muito sentido, né? Porque, cara, você está me pedindo um favor, mas você está sendo também, né? Eu tenho que ir com o meu carro, com a minha gasolina, com o meu tempo, com o meu volante. O servo do Abraão é esse aqui. No final das contas ele está assim, olha, tudo que eu fiz e estou fazendo aqui foi para que Deus fosse bondoso com Abraão. Deus me abençoou. Só que olha como Deus abençoou o servo. Levando ele para o propósito onde Deus ia abençoar Abraão. Ou seja, até quando ele foi abençoado, foi para a bênção do outro. Foi para que o outro fosse abençoado. Mas isso é difícil para a gente, né? Ser fiel ao Senhor para Deus abençoar o outro, aí não dá, né? Eu quero ser fiel ao Senhor para Deus me abençoar. E não abençoar o Abraão, o Isaac. E o Isaac, então, que até agora não fez nada. Isaac não fez nada, até agora vai ganhar uma esposa. O Abraão, pelo menos, mexeu uns pauzinhos ali, né? Mas o Isaac está lá. Sentadão lá. A noiva vai chegar para ele.
Quem mais trabalhou aqui não está ganhando nada. O servo de Abraão não está ganhando nada. E está saindo fazendo o quê? Glorificando ao Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Bendito seja. Isso é uma característica de quem submete a sua vida a uma jornada de fé e compreende que o plano redentivo, aquilo que Deus está fazendo na história, é muito maior do que os nossos sonhos, do que o que a gente está planejando para a nossa vida. E o que eu não estou dizendo? Que você não deve planejar nada para a sua vida. Não é isso. Só que você tem que planejar ao ponto de perder a qualquer momento para aquilo que é maior. Entende? A qualquer momento, ó Deus, eu coloco isso aqui na cruz. O meu plano de vida aqui, meu projeto de vida, eu coloco aqui, ó, aos pés da cruz. Você pode se dedicar, cara, à sua profissão, ao seu trabalho. Se dedica, faça isso, mas faça isso como quem está entendendo que o seu trabalho, a sua vocação faz parte de algo muito maior. E não como quem está assim, porque eu preciso ganhar um prêmio de melhor fotógrafo da cidade. Não, porque eu preciso fazer um trabalho que gere muito grana, porque eu posso fazer determinada coisa. Mas é entender como que isso daqui se enquadra, como que eu lanço isso aqui, como que eu lanço um estúdio de fotografia dentro do plano redentivo de Deus. Como que eu lanço todos os meus sonhos, os meus projetos, que aparentemente são projetos pessoais e que contemplam apenas a minha família, aqui o meu núcleo, como que isso pode ser jogado, lançado dentro do plano redentivo de Deus? Eu fico pensando aqui o servo, né, de Abraão. Pô, meu senhor vai morrer agora. O que eu vou fazer da vida agora, né? Eu acho que vou viver a vida agora, passei a vida toda servindo. Como quem pode estar cansado. Mas não é isso que parece. Não é isso que parece. Por quê? Porque, gente, entender esse plano maior é submeter a vida a uma jornada de fé e fidelidade ao Senhor. Afinal das contas, Abraão, Isaac, Rebeca, o servo, eu ou você, para compreendermos tudo isso, tem que ser pela fé. Tem que ser pela fé. E o que a gente pode fazer enquanto a gente espera o noivo? Viva uma vida pela fé. Viva uma vida que glorifique ao Senhor. Que todos os seus atos sejam para servir, para abençoar, para glorificar o Senhor. Aí a gente vai compreender que a gente está vivendo como quem está aguardando o noivo. E não como quem está impaciente à espera de algo que você nem sabe se vai de fato ser bom ou não. Entende? A gente precisa, gente, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a reconhecer as nossas fraquezas. Que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados. Para viver uma vida que participe, coopere com o plano redentivo. Amém?